São seus olhos, né, amor? Graças a Deus. Graça e paz no seu coração, amém? Como é bom estarmos aqui mais uma vez, né, para compartilhar da palavra do Senhor. Já estive recebendo muito da presença do Senhor no primeiro culto, né, tremendamente abençoada. Mas Deus tem muito mais, né? Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre conexão. Fala comigo, conexão. Nós vamos refletir um pouquinho aonde nós estamos conectados, se nós realmente estamos conectados no lugar certo, amém? E num tempo em que a gente fala tanto, acredito eu, né, que quando a gente falou sobre conexão, eu penso que vocês devem ter pensado no celular, talvez, né? No Wi-Fi, né? Assim, como é que a gente chega quando você vai viajar? A primeira coisa que você pergunta, tem Wi-Fi? Meu Deus, é assim ou não é, gente? Será que eu estou sozinha aqui? Quem dera a gente chegasse, né? E aí, a presença do Senhor já está aí? Mas é sobre um pouquinho sobre isso que a gente vai caminhar, num tempo em que a gente vive, talvez, buscando conexões com pessoas, né? Estar conectadas com pessoas para que a gente se sinta de alguma forma seguros. Talvez num tempo que nós estamos buscando segurança ou conexões a um trabalho, nós estejamos dependendo, né, de um trabalho, de algo, um trabalho seguro e fixo para que então eu tenha segurança. Eu não sei, mas é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Amém? Que talvez nós estamos buscando tantas conexões e estejamos desconectados da verdadeira videira. Amém? Ou misericórdia? Vamos pensar sobre isso. E para falar um pouquinho sobre isso, eu estive pensando, né, sobre o quanto que a nossa cultura nos leva a um caminho de independência. Eu não sei quantos se identificam com frases do tipo: você não estuda para você ver não, meu filho. Não estuda não para você ver se você não vai ter que depender de alguém na vida. Não sei quantos já ouviram isso aqui. Estuda, menino, para você não precisar de ninguém. Ou talvez, aprende a trabalhar direitinho aí, tá? Faz os negócios direito para você não depender de homem nenhum. Porque não dá para confiar. Talvez aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo... vocês ouviram essa. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é uma frase que nos leva a se virar sozinho, né? Assim, corre atrás do prejuízo. Quanta gente está correndo atrás do prejuízo até hoje, gente? Misericórdia. Eu vim te falar aqui que Deus tem um lugar de descanso para você, amém? Deus tem um lugar de dependência nele. Amém? Todas essas frases, talvez algumas outras que você tenha ouvido, que eu não me lembrei, tudo isso, queridos, nos leva a um lugar de se vira. Nos leva a um lugar de você não precisa de ninguém. Se você conseguir chegar a algum lugar, se você conseguir estudar, se você conseguir trabalhar, se você conseguir na força do seu braço, vai dar certo. Isso nos leva a um lugar de nos sentir sozinhos. E aí a gente chega aqui, né? A gente chega num contexto de igreja e a gente vai se relacionar com Deus e a gente tem dificuldade em estar conectado na videira verdadeira, naquele que é o Deus da provisão, naquele que tem tudo para suprir todas as nossas necessidades. Amém? E é um pouquinho que eu gostaria de compartilhar com vocês. E isso não é novidade, não é desde quando você nasceu, não é desde quando eu nasci. Isso começou, vamos lembrar um pouco do Éden, né? Quando Adão e Eva, por um acaso, quiseram descobrir um pouquinho além daquilo que Deus pedia para eles, né? Porque a serpente chegou para eles e falou: olha, se vocês comerem, entendeu? Vocês vão descobrir uma coisa, algo diferente, algo que lançou aquela sementinha de dúvida, né? Então, a raiz da independência vem desde lá do Éden. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás, desde Lúcifer, né, queridos? Então, essa raiz está
enraizada dentro de nós, por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, ouvir a verdade de Deus, para que a gente seja liberto, amém? Verdadeiramente, e viva toda a plenitude que Ele tem para nós. Você crê assim? Então, nessa noite, Deus está nos convidando a esse lugar de descanso, um lugar de confiança nele. Jesus está nos convidando hoje a nos conectar nele. Desconectar de tudo que é externo, para conectar somente nele. E aí eu me lembrei, não precisa colocar não, mas um versículo que está em Mateus 11, que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse versículo nos ensina um princípio, queridos. Muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, porque nós estamos desconectados dele. Jesus está chamando: ei, você que está cansado. Isso nos faz entender que este que está cansado e sobrecarregado está longe da presença dele. Talvez nós amamos o Senhor, mas estamos desconectados dele. E é isso que nós vamos entender aqui nessa noite. Então Jesus está te chamando: ei, vinde a mim, se conecte a mim. Eu tenho descanso, eu tenho vida plena, eu tenho saúde para você, amém? Eu tenho a provisão, eu tenho tudo o que você precisa para ser preenchido. Sabe esse vazio? Sabe aquela dor, aquele desânimo? Esse vazio é o tamanho exato da presença de Deus na sua vida. Amém? Sabe esse problema, essa aflição, essa dificuldade? Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Mas nós, eu e você, precisamos nos conectar. Amém? Acessar. Glória a Deus, queridos. Vamos para a Bíblia? João 15 vai nos falar sobre a videira verdadeira. Vamos ler dos versos 1 a 8. Gostaria que você prestasse muita atenção. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta, pode colocar na NVT, por favor? Obrigada. Todo ramo, diga comigo, ramo, que estando em mim, Jesus dizendo, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que produza ainda mais fruto. Antes da gente continuar, só queria chamar a atenção para esse texto, que nós estamos vendo 2 tipos de ramos, sim ou não? 2 tipos de ramos, muito bem. Diga comigo, eu sou um ramo. Ótimo, então você vai entender comigo aqui, que esse ramo, né, pode ser um discípulo de Jesus, como nós. E aí nós estamos vendo na palavra de Deus que existem 2 tipos de ramos. Um que está nele, mas não está cumprindo o propósito, não produz frutos. Esse, a palavra do Senhor está dizendo que Deus vai cortar. E aí tem um outro ramo, um ramo que dá fruto. Esse, ele vai ser podado. Nós vamos entender um pouquinho mais ali na frente. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de trazer uma ilustração para você sair fixado isso na sua mente. Quem sou eu nessa noite? Que ramo sou eu? E aí a gente já tem aqui um arranjo muito bonito, eu até procurei uma planta por ali, mas vai ser esse mesmo, tá? Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. O que Jesus está nos dizendo nessa noite. Vamos aqui, claro que eu não encontrei uma videira, né? Não é tão simples assim, né, gente? Vocês vão lá pesquisar na internet, vocês vão entender melhor. Mas vai dar para a gente sair daqui entendendo o que o Senhor quer falar conosco. Amém? Então, aqui nós temos uma planta, né? E vamos dar o exemplo que essa planta, esses ramos estão enxertados, eles estão conectados na sua raiz. Eles não se soltaram. Amém? Entendido? Então, esse é um tipo de discípulo, é um tipo de ramo que está enxertado, está conectado na videira ou na raiz dele, certo? E aí a gente vê que esse ramo, ele depende da raiz, ele está sendo nutrido pela raiz, e aí ele floresce, ele cumpre o seu propósito, ele vai estar sempre verdinho, bem cuidado.
Ele não vai estar, sabe, correndo atrás do prejuízo, ele vai estar só cumprindo o propósito dele. Por quê? Porque ele decidiu estar conectado à videira verdadeira. Amém? E aqui eu encontrei por ali, está um pouco sujinho, mas é assim mesmo, viu? Que um ramo desconectado anda por aí. Engraçado que às vezes ele pode até parecer com um ramo conectado, entendeu? Mas não. Ele é um ramo que está independente. Decidiu viver uma vida desconectada. Porque eu sei me virar sozinho. Eu fui criado assim, né? Eu estudei, eu trabalhei, eu sou habilidoso no que eu faço, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de um líder, de alguém para me dar um conselho, para quê? E esse ramo, queridos, decidiu se desconectar. E ele está andando por aí, sabe? Uma vida independente. E aí eu achei interessante que a gente pode ler e falar, uai, mas Deus cortou. A gente vai ver mais na frente que existe uma condição, se você não se conectar a mim. Se você não der fruto, se você não cumprir o propósito, você será cortado. É uma escolha nossa. Amém? Glória a Deus. Algumas frases que eu gostaria de, antes da gente voltar para o contexto, sobre esse ramo independente. Talvez estou aqui para que a gente reflita se nós estamos, por um acaso, vivendo desconectados. Você está comigo? Existe por aí afora uma teologia de que eu não preciso de autoridades, de que eu não preciso, né? Eu sou igreja sozinho. E aí algumas frases desses corações que estão buscando a independência, a pessoa às vezes até diz, em Deus eu até confio, mas nos homens? Ah, nos homens não. Não sei se você já pensou, talvez ouviu, né, alguém lá do Pará falando. A Deus eu obedeço, mas a homem? Ah, ninguém manda em mim não. A autoridade na minha vida? Queridos, esse é um dos maiores enganos. E a Bíblia vai nos dizer, em 1 João, capítulo 4, verso 20, que diz assim, se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia, está lá, ó. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois, se não amamos nossos irmãos, ou nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Esse versículo, queridos, nos ensina um princípio. Se eu falo que eu confio em Deus, que eu não estou vendo, não é assim que está dizendo ali? Ah, eu confio em Deus, mas no homem eu não confio, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque se Deus que a gente não está vendo, se o homem que a gente está vendo, né, a gente tiver dificuldade de confiar, de obedecer, de se submeter, uma palavra que tem sido tão deturpada aí fora, mas que é uma verdade de Deus, quando a gente entende, a gente se conecta à videira verdadeira. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando a gente está debaixo da autoridade de Deus, nós precisamos entender que Ele delega autoridades aqui nessa terra também. Amém, queridos? Então, quando eu falo, eu amo ao Senhor, eu obedeço ao Senhor, eu confio no Senhor, isso precisa gerar frutos na minha vida de obediência, de confiança em pessoas também. Amém? Então, eu creio que o Senhor já está aqui abrindo o nosso entendimento para que a gente seja liberto e viva a plenitude que Ele tem para nós nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Entendido, então, sobre os ramos, vamos continuar na nossa leitura, que está em João 15. Então, o ramo independente já foi cortado, tá? Nós vamos falar mais à frente agora, focando em todos nós que estamos aqui conectados à videira verdadeira. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, João 15, então a gente está no verso 2. Vamos continuar até o verso 8.
Muito bem. Pode ir para o 3, por favor. Obrigada. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam, digam comigo, permaneçam. Em mim, Jesus está dizendo, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Verso 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. 7. Mas, se vocês permanecerem em mim, olha aí o se, a escolha, fala assim, é minha. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Pai, obrigada pela tua palavra. Mais uma vez eu quero orar ao Senhor e pedir para que o teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, Pai. Nos ajudar a viver esses princípios da tua palavra, Senhor. A obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. A minha oração é que nós saiamos daqui desejosos de não nos desconectar da tua presença, Pai. Desejosos de permanecermos, Pai, conectados à videira verdadeira, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, para a gente fechar, eu gostaria de compartilhar 5 princípios. Você viu, né? É uma jogadinha aqui, tá? Pra você não ficar cansado. Para a gente fechar, nós não chegamos nem na metade da palavra. Vou falar só 5 princípios para vocês. Vai dar certo. Amém? 5 princípios que a gente pode aprender dentro desse contexto. 5 características, e agora eu vou focar no ramo que está conectado. Diga assim, sou eu. Glória a Deus. Então vamos falar sobre esse discípulo, esse ramo que está conectado à videira verdadeira. O primeiro princípio, né, a primeira característica desse ramo, diga comigo, ele é podado. Muito bem. Nós vimos ali no verso 2, né, na parte B, que esse ramo, então, que permanece na videira verdadeira, ele vai ser podado, gente. E a poda, eu não sei quantos entendem aqui, né, de jardinagem, mas a poda, ela não é uma coisa muito confortável não, entendeu? A planta está ali crescendo, assim, uau, que linda, e vem lá, né? Mas eu preciso podar, por quê? Para que ele dê mais frutos, para que ele floresça ainda mais, fique ainda melhor. Então, para mim e para você, quando a gente escolher e decidir estar conectado, não se engane, nós seremos podados. Amém? Mas creia, existe um propósito maior para isso. Amém? Deus quer nos esticar um pouquinho mais, porque existe um propósito maior para isso. Então, nós passaremos sim por circunstâncias contrárias, adversidades. Jesus nunca nos disse que nós não passaríamos por aflições, pelo contrário, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? A promessa que o Senhor tem para nós é que Ele vai estar conosco, nós estamos conectados a Ele, e se Ele está conosco, nós estamos seguros, ainda que estejamos sendo podados. E está doendo, porque a poda, ela até parece um corte, né? Mas não corta não. Você está ali conectado ainda, amém? Você está seguro. A tempestade está lá, o barco parece que vai virar, mas Jesus está no barco. Amém, queridos? Então, conflitos, nós viveremos sim. Dificuldades, guerras nas famílias, sim, teremos. Mas existe uma promessa. Ele está conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E cada situação
que o Senhor nos permite viver exige uma renúncia de nós. Exige algo. O Senhor está falando: ei, eu quero o seu coração. Não é verdade? Sempre quando nós passamos por alguma dificuldade, a gente não tem a tendência de se achegar ainda mais ao Senhor, né? É assim, gente. Então nós precisamos crer que existe um propósito na dor. Amém? A poda é para te fazer crescer e dar mais frutos. Glória a Deus. É para te levar a um lugar de dependência. Lembra do ramo independente? Quando nós estamos tendo essa tendência, entendeu? Estou indo, hein, Senhor? Estou desconectando. Ele nos ama tanto, queridos, que Ele vai nos levar a um lugar. Ele vai nos permitir a estar em lugares que a gente vai lembrar dEle. Eu preciso do Senhor. Só que tem uns ramos que são meio teimosos, entendeu? Mas eu creio que esses não estão aqui, não. Fica batendo a cabeça lá até vir arrastando, se conectar de novo, né? Mas glória a Deus, eu creio que temos aqui ramos com corações abertos, amém? A ouvir a voz de Deus e a estar realmente todos os dias conectados, ouvindo a voz dEle e obedecendo. E assim nós vamos dar muitos frutos para o Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, muitas vezes a gente vive numa geração um pouco sensível, diria assim, né? Um pouco sensível, que aí passa por uma frustração, por uma decepção e já quer desistir, e já quer abandonar a jornada da fé. Mas como a palavra diz, queridos, é uma jornada. É um engano quando nós chegamos na igreja ou buscamos a presença do Senhor só querendo vitória e cantando: agora é só vitória, agora é só vitória, amém. Deus tem vitória para mim e para você, queridos. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós vamos ver de glória em glória. É uma vitória e vem uma batalha, uma luta para que a gente estique ainda mais. E aí lá na frente, se eu permanecer, eu vou vencer de novo no Senhor, amém? Até que Ele venha, queridos. Mas assim, na primeira frustração, decepção, primeiro olhar, né, que a gente, irmãozinho me olhou assim, e aí eu desisto. O que eu fiz? Eu me desconectei. Não dá certo não. E aí tem um outro detalhe aqui, tá? Isso aqui não está no script não, veio do céu fresquinho. Às vezes a gente se desconecta daqui, mas a gente fala assim: não, só vou mudar de igreja, entendeu? É só aquela lá que é o problema. E aí eu vou para outra igreja, e eu fico ali até por um tempo legal, né, novas pessoas, novo ambiente, e aí vem mais um desconforto. Mais uma oportunidade que o Senhor está me levando para depender dEle e crescer. E aí eu falo: não, essa daqui também não dá não. E aí eu me desconecto de novo e eu vou para um outro. Querido, sabe o que está acontecendo com esse ramo? Ele não está criando raízes. A cada... Eu não entendo muito de jardim, não, mas eu ouço falar lá em casa, né? A cada transplante, se é assim que se diz, você tira uma planta daqui e coloca ali, algo acontece nela, que isso não é legal. É diferente de quando você está plantado e você cria raízes. E você permanece, você passou por uma luta, mas você permanece. Você se rende. Você cresce, mesmo no desconforto, queridos. Mas Deus está nos chamando para esse lugar de dependência dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a nossa dependência do Pai. E eu não estou falando para você que isso é fácil. Não é fácil, queridos. Para a nossa humanidade, é um grande desafio, né? Porque cada vez mais nós estamos vivendo o quê? Por sentimentos. Se veio um desconforto, eu já quero pular fora. Os relacionamentos estão descartáveis, os casamentos estão descartáveis aí fora, não é assim? Por quê? Incompatibilidade, é assim? De gênero.
Ah, gente, mas com certeza vai estar incompatível. Um homem e uma mulher. Nós somos criados com propósitos completamente diferentes e, ao mesmo tempo, para dar certo, né? Porque, como a gente fala aqui, Deus não é gente, não. Mas é por causa dEle. É Ele que faz, é para que a gente dependa dEle. Quando nós estamos conectados nele, dá certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Com Ele, nós caminhamos mais uma milha. Com Ele, nós vamos ter, sim, diferenças, dificuldades. Na igreja, nos ministérios, vamos ter, queridos. Somos seres humanos, mas com Ele é possível. Eu vou crescer, o outro vai crescer, nós vamos nos enraizar na videira verdadeira. E nós vamos gerar muitos frutos, queridos. Amém? Glória a Deus. Um segundo princípio que a gente aprende dentro desse contexto, em João 15, a gente viu no verso 4, que esse discípulo de Jesus que decidiu, que escolheu estar conectado, ele permanece em Jesus. Ele permanece na videira, né? A gente viu aí, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então é aquilo que a gente já está falando, que em meio às podas, em meio às adversidades, ao invés de eu fugir, que é muito mais fácil, sim ou não? Vou dar linha, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja, vou mudar de casamento, vou mudar de amizade, vou mudar. É muito mais fácil, queridos, mas não vai resolver. Não é a solução. Ali na frente, a nova amizade vai virar velha, sabia? Mas o Senhor está nos convidando que a gente vive uma vida enraizada nele, queridos. E nesse momento de adversidade, de desconforto, de diferença, em que eu quero desistir, o que eu vou fazer? Permanecer. Diga comigo, permanecer. Queridos, permanecer é uma escolha. Escuta isso, é uma escolha, é uma decisão. O amor é uma decisão, não é um sentimento. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu tenho certeza que eu não estou sozinha aqui, ninguém tem vontade de pedir perdão ou de perdoar, queridos. Não tem a ver com a gente, tem a ver com um princípio que Ele nos ensinou. E nós precisamos decidir nos conectar nele. E por causa dele, amar pessoas, amém? Por causa dele, perdoar pessoas. Por causa dele, permanecer em meio às adversidades. Não desistir. Porque nós estamos conectados a Ele. E é Ele que vai nos dar a força necessária. É Ele que vai nos dar o escape necessário. Ai, mas aquela tentação, eu não vou conseguir. Ei, existe um princípio. Não há nenhuma tentação maior daquela que você não possa suportar. Amém? É um princípio. O reino espiritual, eles trabalham por princípio. O reino das trevas e o reino da luz. Ai, eu não estou aguentando, eu não vou suportar. Vai aguentar, porque se está passando... A Bíblia está dizendo que você não vai passar nada além daquilo que você não possa suportar. Glória a Deus, isso te conforta? Isso me conforta, amém, né? Tá difícil, mas não vou morrer não. Parece que eu vou morrer, mas não morro não. Existe um propósito maior, amém, queridos? Existe um propósito maior. Talvez a gente não vai entender tão cedo, talvez a gente não entenda nessa terra. Somente permaneça. Não desista. Não se canse de fazer o bem. Amém, queridos? Vale a pena. Aleluia. Não negocie os princípios de Deus. Nós não adoramos o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, queridos. Ele pode e muito, nos dá muitas bênçãos, mas nós adoramos ao Senhor por quem Ele é. Amém? Porque Ele é digno de ser adorado, simplesmente por isso. Decida ser esse adorador. Não um adorador que vem para negociar com a presença do Senhor. Olha, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te servir direitinho. Não, queridos. Decida se conectar a Ele, por quem Ele é. Porque Ele é um Pai zeloso. Amém? Porque Ele é um Deus de amor. E você pode ter certeza que quando você se posicionar neste lugar,
muitos frutos virão. Amém? Porque é este lugar, quando a gente entrega o nosso coração, o nosso tudo a Ele. O terceiro princípio que nós aprendemos em João 15, no verso 5, nós vimos que esse discípulo, esse ramo que escolhe, está conectado à verdadeira videira. Ele produz, diga comigo, muitos frutos. Amém, queridos? Quem permanece em mim e eu nele, Jesus disse, produz muito fruto. E eu gostaria de trazer para vocês alguns frutos que a Bíblia nos diz, está em Gálatas 5, versos 22 e 23. Preste atenção, esses são os frutos, tá? Vamos ler juntos? 1, 2 e... Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém, queridos? O discípulo que escolhe se conectar à videira verdadeira. Queridos, nenhum de nós conseguimos produzir esses frutos desconectados da videira. Nenhum de nós. E essa conexão precisa ser feita todos os dias. Raiane, mas eu não estou fazendo nada, estou de boa aqui em casa, entendeu? Isso mesmo, você fica 2 dias de boa em casa, você não consegue sentir nada disso. Não tem paciência, não tem amor, não tem... Queridos, não vem de nós, vem da verdadeira videira. Vem dele, queridos. E nós precisamos ter essa consciência da nossa dependência dele. Senhor, eu preciso de ti. Eu quero dar frutos, mas eu preciso me conectar ao Senhor. E assim como a gente busca um Wi-Fi, onde a gente não pode ficar, né? 10 minutos sem Wi-Fi, que já liga lá para a internet, que negócio é esse? Eu estou pagando. Meu Deus! Nós deveríamos estar desesperados, gente. Ficar um dia sem me conectar ao Senhor. Nós deveríamos nos desesperar. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu não consigo viver sem ti. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque esses que estão conectados, eles vivem uma vida íntegra. Os frutos vão vir, gente, vão externar, não é por causa da gente, é por causa daquele que nós estamos conectados. Isso vai, vai fluir. Todos esse fruto do Espírito que a gente leu, que é um só, né, e está tudo embutido, vai fluir, nós vamos amar pessoas, nós vamos ouvir, aquilo que a gente não gostaria de ouvir, nós vamos respirar e... Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós seremos afrontados, perseguidos, mas nós vamos... O que Jesus fez ali na cruz, queridos? Sendo açoitado, cuspido, crucificado, Jesus amou. Jesus estava sendo espremido, e o que saiu? Qual era a essência dele? Amor. E nós, quando nós estamos sendo espremidos, pressionados, qual é a essência que está saindo dentro de nós, queridos? Jesus está nos chamando para estar conectados a Ele, para que esses frutos possam fluir de dentro de nós, amém? E nós possamos impactar uma geração, nós possamos impactar aonde nós estivermos, no supermercado, no trabalho, que esses frutos vão estar fluindo, amém, queridos? E assim nós vamos fazer diferença onde nós estivermos e vamos cumprir o propósito maior do Senhor. Glória a Deus. Isso não tem nada a ver com a gente, queridos. Tem a ver com a videira verdadeira. Amém? Tem a ver com Jesus. E a nossa escolha, né? De estar conectados a Ele. Quarto princípio, estamos finalizando. Preste atenção, o verso 7 nós vimos que se nós permanecermos conectados a Ele, as nossas orações serão respondidas. Aleluia! Olha que bênção, querido. Sabe por que isso? Não tem como eu estar conectado a Ele, ouvindo a voz dEle, e eu pedir alguma coisa ou eu orar alguma coisa que esteja fora do propósito dEle. E se estiver, eu estou conectado. Senhor, olha, eu até gostaria, mas se não for da Tua vontade... eu vou descansar.
É isso, queridos. Por isso que as nossas orações serão respondidas. Por quê? Assim como Ana orou por um filho, Deus olhou, opa, essa oração foi bem interessante, porque tem tudo a ver com o meu propósito para esse povo nesse tempo. E sabe o que aconteceu? Ana era estéril e ela ficou grávida. Deus ouviu a oração. A oração de Ana se conectou ao propósito dos céus. E o Senhor está procurando pessoas, discípulos, ramos, que peçam a Ele aquilo que está conectado já ao coração dEle, queridos. E quando nós fizermos essa oração, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer, amém? Glória a Deus, você crê nisso? Aleluia! Vai acontecer, porque é o desejo dEle. Por isso nós precisamos nos conectar a Ele. Ler a palavra, ouvir a voz dEle. E fazer orações que estejam alinhadas ao propósito maior do Senhor. E deixa eu falar uma coisa. O nosso Deus, Ele é um Deus coletivo. Se você estiver investindo muito do seu tempo, orando muito para a sua vida pessoal, queridos, reflita um pouquinho. Deus deseja fazer muito na sua vida, tenha certeza disso. Mas Ele quer primeiro o seu coração para Ele. Amém? Quando você estiver nele, muito do que Ele quer fazer na sua vida não tem a ver somente com você. Ah, não tem mesmo. Tem a ver com o Trancoso. Tem a ver com a Bahia, tem a ver com o Brasil, tem a ver com o propósito maior do Senhor nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então fique ligado aí no seu espírito. O Senhor quer fazer algo maior. Amém? Não é só um carro, uma moto, amém. Ele quer te dar sim, mas existe algo muito maior da parte do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E o quinto e último princípio, então, que a gente aprendeu, a gente viu no verso 8 que aquele que está conectado, aquele que está enraizado nele, ele agrada e alegra o coração do Pai. Glória a Deus, queridos. Eu costumo dizer que não existem os filhinhos, os queridinhos de papai, né? Como alguns dizem fora, tem os queridinhos de papai. Não, gente. Mas existem sim aqueles que escolhem viver uma vida de dependência nele. Fala sério, quem é pai e mãe aqui? Quem tem filhos? Fala comigo, gente. Existe filho preferido? Não existe. Mas existe aquele que escolhe estar mais pertinho da gente, né? Que é mais dengoso, né? Tem uns que a gente tem que ficar chamando, lá em casa tem um que tem que ficar chamando, e não, sabe? Tô descolado. A outra que calma aí, casquinha de bala, dá um tempinho aqui, deixa eu respirar um pouquinho. Mas que busca, isso não significa que nós amamos mais a um ou outro, entendem? Não existem os filhinhos preferidinhos de Deus, queridos, mas existem aqui sim, aqueles que desejam estar perto dEle, aqueles que buscam mais a Ele, aqueles que obedecem a Ele. E esses sim, dão muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí, eu me lembrei. Pode colocar, por favor, João 6,68. Eu me lembrei de Pedro, queridos. Em um momento, em João 6, Jesus estava num discurso duro para aquela multidão. E vários discípulos, vários ramos, decidiram se desconectar de Jesus, porque aquela palavra estava sendo dura demais e era uma verdade de Deus. E aí, Jesus vira para os dele, para os discípulos mais próximos e pergunta: e vocês? Vão também se desconectar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és a minha vida. Tu és o meu tudo. Eu não sou nada além de Ti. Amém, queridos? O Senhor está procurando aqui corações de Pedro, que reconhecem que não é nada, se não estiver conectado a Ele. Corações totalmente dependentes dEle. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Em João 15, 16, 17 vai dizer: e este é o propósito do Senhor para nós, preste atenção. Jesus nos disse: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos, e frutos
duradouros. Tem uma outra versão que diz frutos que permaneçam. Queridos, Deus não quer que a gente viva somente uma vida em intensidade, uou, na presença dEle, não. Ele deseja que a gente viva uma vida constante nele. Amém? Nós vamos ter sim dias que a gente, uau, sentir mais a presença do Senhor, mas isso tem a ver com a gente, queridos. O Senhor mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele não muda. Ele deseja que a gente obedeça todos os dias, um dia de cada vez. Você não precisa querer ler a Bíblia toda em uma semana, não. Mas leia um versículo por dia. Amém? Às vezes a gente quer, né? Ai, meu Deus, eu quero muito. Só que sabe o que acontece? Às vezes quando a gente coloca uma meta muito inalcançável, a gente desiste e se desconecta. Ai, porque foi tão difícil que eu não dei conta. Então o Senhor está nos convidando a uma vida mais simples, uma vida constante nele. É um versículo por dia, e daqui a pouco você vai estar tão enraizado nele que você vai ler um capítulo por dia, amém, queridos? E você vai querer mais e mais e mais. Mais da presença. Glória a Deus. João 15, nós estamos lendo, né? Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Essa é a vontade do Pai para nós, queridos. Que nós possamos dar muitos frutos nessa terra. E frutos que permaneçam até que Ele venha. Amém, queridos? E nós podemos viver isso, amém? Não por causa da gente, mas por causa dEle. Então que nessa noite, nós possamos sair daqui decididos a nos conectar mesmo, não largar, amém? Nos conectar à videira verdadeira e não soltar, porque com Ele nós conseguiremos cumprir o propósito que Ele tem para nós nessa terra, amém? Vamos adorar o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico